o tema da vocação eficaz. Nós estamos estudando os símbolos de fé da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos herdeiros da reforma do século XVI, que teve como personagem aí a pessoa de João Calvino, grandemente utilizado por Deus, mas outros reformadores, né, anteriores, que trouxeram à tona um resgate pela palavra de Deus. Na Idade Média, a igreja passou por um momento muito difícil, muito delicado, no qual a palavra de Deus foi esquecida. A palavra de Deus foi, de alguma forma, tomada de forma irregular, trazendo falsas doutrinas, falsos ensinos. E a reforma protestante do século XVI, iniciada por Martinho Lutero, depois desenvolvida pelos outros reformadores, trouxe-nos novamente o privilégio de encontrarmos na palavra de Deus o verdadeiro sentido, o verdadeiro mandamento para nós. Através desse movimento chamado de Reforma Protestante, deu-se origem aos símbolos, aos chamados, conhecidos símbolos de fé. Nós temos outras confissões, nós temos outros documentos, mas a Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana, uma delas, adotou pelo menos 3 desses símbolos de fé. Costumo dizer sempre, não são inspirados por Deus, inspirados só a palavra de Deus, só a Bíblia. Mas esses símbolos de fé são a fiel exposição da doutrina da palavra de Deus. A Bíblia contém todo o compêndio de doutrinas que nós precisamos, que são necessários para a nossa vida, para a nossa caminhada como cristãos. Mas os símbolos de fé, eles trazem de forma sincronizada, de forma organizada essas doutrinas para que nós possamos compreendê-las. E nós chegamos ao tema 10 da nossa Confissão de Fé. Como disse, Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, esses são os 3 símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos estudando em específico alguns estudos referentes à nossa Confissão de Fé, que são e que fazem parte dessas doutrinas, da exposição dessas doutrinas. E nós chegamos ao tema número 10, ao ponto número 10 do estudo da Confissão de Fé, que tem como título da vocação eficaz. Nós encontramos lá em 2 Timóteo, nós já caminhamos nesse estudo, mas queremos fazer um breve resumo aqui com os irmãos para que nós possamos acompanhar. Visto que tivemos um intervalo no último domingo, tivemos culto, não tivemos a escola dominical, nós queremos fazer um simples resumo aqui para nós continuarmos no estudo desse tema. O texto que nós lemos, o texto base para o nosso estudo, é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10, que nos diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Amém. 2 Timóteo 1, 8 a 10. Aí nós vemos, queridos, Paulo lembrando, ele quando fala, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Lembramos que Paulo estava preso aqui injustamente, mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Paulo está lembrando a Timóteo que ele não deveria se envergonhar, nem do Evangelho, nem dele mesmo, que estava agora preso por causa da perseguição à palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. E ele aqui proclama o Evangelho de Jesus Cristo, aquele Evangelho que nos alcançou para si um povo, não mediante as suas obras, não foi por aquilo que nós fizemos, porque nada do que o homem faça pode trazer algum merecimento. Nós lembramos que a nossa condição como homens, como humanidade, de morte espiritual, desde a desobediência dos nossos primeiros pais, mas aqui Paulo traz à tona que o poder do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou, vejam só, com santa vocação, ou seja, nos chamou de forma eficaz, de forma tão maravilhosa que nós não podemos resistir, não segundo as nossas obras, mas conforme a graça, ou seja, o favor imerecido de Deus que nos foi dado em Cristo Jesus. Quando isso aconteceu? Antes dos tempos eternos.
Antes que o mundo fosse mundo, Deus já tinha feito isso, essa aliança com Cristo para nos alcançar. E manifestada agora pelo aparecimento, ou seja, no ministério de Cristo, Cristo trouxe à tona a evidência, mesmo no Antigo Testamento, os sacrifícios, a adoração, o sistema sacrificial apontava para Cristo, mas Paulo agora lembra que Cristo já veio e tornou isso palpável, de forma real e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte que nos assolava, a morte espiritual legada aos nossos primeiros pais pela desobediência, a morte física, mesmo sabendo que um dia a humanidade passará pela morte física, mas Paulo lembra aqui que a morte foi destruída. Ele, quando escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, ele faz uma exposição ali sobre a doutrina da ressurreição, mostrando que Cristo venceu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E é exatamente esse tema que nós estamos estudando. O chamado que Deus direcionou aos eleitos na pessoa de Cristo dá-se o nome de vocação eficaz. Esse chamado à salvação é a expressão da livre graça de Deus, a qual o homem é habilitado pelo Espírito Santo a responder por meio da fé em Cristo Jesus. Então esse chamado feito aos seus filhos, Deus manifesta e capacita-os através do Espírito Santo a responder em fé a esse chamado. Através da vocação eficaz, os homens são atraídos livre e eficazmente a Cristo Jesus, sendo para si dispostos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, Paulo escreve aos Efésios, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, isso aqui deixa claro, amados, que não foi nós que nos salvamos a nós mesmos, mas Deus que nos salvou através de Cristo Jesus pelo seu favor merecido, imerecido, direcionado a nós. Vocação eficaz é a obra da onipotência, ou seja, do Deus Todo-Poderoso e da graça de Deus, pela qual, de seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isso, ele, no tempo aceitável, convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, removendo poderosamente e determinando as suas vontades, de modo que eles mesmos, embora em si estejam mortos em pecado, se tornem por isso prontos e capazes de livremente responder ao seu chamado e de aceitar e abraçar a graça nele oferecida e comunicada. Essa é a resposta à pergunta 67 do Catecismo Maior de Westminster, né? Pela vocação eficaz, o pecador responde ao chamado de Deus para a salvação. Diante disso, amados, nós temos uma dívida de gratidão, mais do que gratidão a Deus, por entendermos que Ele, em sua bondade, operou isso em nossa vida. Você que aceitou a Cristo, foi porque Deus lhe capacitou a fazer isso, a responder positivamente ao chamado de Deus. Você pode dizer, mas é muito complexo, pastor, isso. De fato, irmãos, a nossa mente humana não consegue alcançar essas coisas, mas é necessário nós sabermos que foi a capacitação de Deus, a sua vontade, que nos chamou, que nos deu o privilégio de respondermos positivamente. Quando nós olhamos para o contexto em que nós vivemos, por que outras pessoas não respondem positivamente ao Evangelho? Porque as pessoas que nós queremos muitas vezes não atendem esse chamado, porque somente Deus pode chamar, só Deus pode fazer essa obra em suas vidas. Nós devemos orar para que Deus desperte, para que Deus faça a sua obra, porque nós de nós mesmos não podemos transformar a vida de ninguém, não podemos tornar ninguém santo, não podemos tornar ninguém salvo. Nós somos apenas instrumentos, porque o Espírito Santo do Senhor é quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Então nós temos que nos colocar sempre diante de Deus. Já vimos, ponto 1, o que é a vocação eficaz? O que é a vocação eficaz? É o chamado que Deus faz ao pecador do estado de morte e pecado em que está, por natureza, para a salvação. Então Deus, através desse chamado eficaz, nos chama em nosso estado de morte, nos dá vida. E está muito claro lá em Efésios 2, capítulo 2, depois vocês leiam. Nós já lemos textos aqui na última vez que nos encontramos para esse mesmo tema. Mas Romanos 8, 28 a 30, nós vemos a ação de Deus ali sobre a vida daqueles que Deus chamou.
Vimos já o ponto 2. Como se dá a vocação eficaz? E vimos através do chamado divino, mediante a palavra. É a palavra que nos chama, é a palavra que transforma, é a palavra que vivifica, né? Eu não posso transformar ninguém por um argumento meu, por algo que eu inventei da minha cabeça, mas é a palavra de Deus quem chama. Ponto 2. É assimilada em virtude da iluminação do Espírito Santo. Ou seja, não somente a palavra, mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que veio para convencer, para consolar, para transformar, associado à palavra de Deus, ele ilumina a mente da pessoa para que a pessoa possa compreender e possa atender e possa responder positivamente a esse chamado. 3. Se dá na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É em Cristo. A salvação é por Cristo. Pedro, quando pregou o seu sermão, o seu primeiro sermão, ali depois do evento do Pentecostes, em Jerusalém, ele diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, ou seja, é pela pessoa de Cristo. E o ponto 4 é um ato da livre e especial graça de Deus, ou seja, é um ato da graça do Senhor, em que nós não temos nenhum merecimento para termos. Nós não fizemos nada para recebê-lo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra de Deus deixa isso muito claro. Então é um ato livre da graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos dar continuidade a partir do ponto 3, nos perguntando, né, qual é a situação do homem no processo da vocação eficaz. No momento em que Deus chama eficazmente, faz esse chamado irresistível ao homem, qual é a situação que nós nos encontramos quando Deus nos faz esse chamado? A primeira coisa que nós devemos entender é que o homem, qual é a situação do homem no processo da vocação eficaz? Qual é, nesse processo que acontece quando Deus chama eficazmente, qual é a situação do homem? É inteiramente passivo. Ou seja, esse homem não pode de si mesmo fazer qualquer coisa que venha agradar a Deus, a não ser que Deus atue milagrosamente em sua vida, o transformando para a honra e glória do seu nome. Vamos abrir lá em João. Vou pedir que Edna abra em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. E eu estarei lendo Romanos 2, 4. São textos já lidos, mas que nós precisamos voltar a esses textos. João 3, 8. Romanos 2, 4 e 8, 28 a 30. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse texto de João, capítulo 3, faz parte daquele encontro que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um homem, era um líder, né, ali entre os romanos, entre as pessoas ali importantes do contexto de Jesus, e ele vai ter de noite com Jesus, e a sua pergunta era relativa e fazia parte da questão da salvação, né? E ele, sendo um doutor da lei, Jesus o interpela ali, Jesus o confronta com perguntas profundas, falando da necessidade de nascer de novo, de ser uma nova criatura. E Nicodemos, ele fica em dúvida, ele diz: como é que eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? E Jesus diz: olha, eu não estou falando disso, eu estou falando de um nascimento espiritual, de uma transformação espiritual. E nesse versículo 8, Jesus deixa muito claro ali que a vontade de Deus se expressa em fazer isso na vida daqueles a quem ele chamou, né? Falando sobre o vento sopra onde quer, nós não vemos, nós não sabemos de onde vem, e assim acontece com aqueles que são nascidos de novo, ou seja, nos mostrando que nós somos passivos, que nós, como seres humanos, nós não temos nenhuma atuação nesse sentido que venha nos salvar. As respostas que nós damos como seres humanos são respostas que o próprio Deus e o Espírito Santo nos capacitou a dá-las, né? Agora, Romanos 2, 4. Veja o que Paulo escreve. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. Veja aqui que Paulo está falando sobre os gentios e os judeus igualmente culpados
e expressa aqui o juízo de Deus, manifestando que todos nós, judeus e gentios, nós estamos numa mesma situação. Nós estamos num estado de condenação pelo pecado dos nossos primeiros pais. Nós somos condenados. Mas ele termina o versículo 4 dizendo que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. Ou seja, é a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento. Não foi algo em nós, algo de bom em nós. Não foi uma escolha nossa própria, do nosso próprio ser, da nossa própria vontade. Mas é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Quando nós vamos para Romanos 8, 28 a 30, veja o que é que Paulo diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja aí a sequência que Paulo estabelece para mostrar a ação maravilhosa de Deus em nossa vida, em transformar-nos, em restabelecer uma vida transformada, nos chamar ao seu redil, a nos chamar ao seu pastoreio, a sermos os seus filhos, né? Nada há de bom em nós, queridos, que manifeste ou desperte alguma ação de Deus, mas tão somente a sua vontade, e principalmente o homem na condição de pecador, o homem na condição de morto espiritualmente diante de Deus. Mas o ponto 2 vai dizer que ao ser vivificado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela. Ou seja, a ação de Deus em nossas vidas, agora o Espírito Santo em nós, vai nos habilitar a responder, a corresponder a ela. Ou seja, a palavra, a vontade de Deus, tudo aquilo que nós já expomos aqui. Eu vou pedir que Edna abra lá em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Eu estarei lendo primeiro aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 12. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então percebam aí que Deus, por boca do profeta Ezequiel, está dizendo que Deus mesmo nos dará um coração novo. Tirará de nós o coração de pedra e nos dará um coração de carne. Ou seja, Ezequiel está falando de uma transformação plena aí dada pelo Senhor. Falando na ação de Deus de tal forma em nossa vida que transforma-nos inteiramente, nos capacitando a responder positivamente àquilo que Deus manifesta, ao chamado de Deus. A isso nós chamamos, e nós estamos dando o nome aqui, a confissão de fé dá o nome de vocação eficaz, de uma resposta positiva àquilo que Deus age, àquilo que Deus faz em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 2, dos versículos 10 ao 12, Paulo vai nos dizer assim: mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Paulo fala aqui de toda uma capacitação dada por Deus. Paulo vem aqui discursando, Paulo vem aqui expondo a questão da verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo no texto, nos mostrando que o próprio Deus nos revelou, que o próprio Deus nos deu a capacitação de respondermos positivamente a Ele, de nos colocarmos diante do Senhor, de ouvirmos de forma positiva, de atendermos o chamado de Deus. Quando nós vamos para a segunda carta, nessa mesma
epístola, na segunda epístola, no capítulo 4, versículo 6, veja o que é que Paulo escreve. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, primeiramente nesse processo, queridos, para que nós conheçamos a sabedoria que vem de Deus, não é uma sabedoria humana que falha, mas é a sabedoria de Deus. O Espírito Santo do Senhor é quem nos capacita, que nos deu essa capacitação, né? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, ninguém conhece a face de Deus, ninguém conhece a sabedoria de Deus se não for uma ação do próprio Deus na vida do homem. Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículos 17 e 18, ele assim escreve: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então vejam que linguagem Paulo utiliza aí, iluminados os olhos do vosso coração. É a semelhança aqui, a analogia que Paulo usa é como se nós tivéssemos olhos no coração. Ele está falando de um conhecimento profundo, de um conhecimento do próprio Deus. E ele diz, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, é uma ação plena de Deus, é algo maravilhoso da parte de Deus que vem e nos capacita, nos tornando, irmãos, passivos em toda essa ação, né? Embora você diga, não, mas eu respondi, foi eu que aceitei, foi eu que fiz isso, mas tenha em mente, no coração, que foi Deus quem lhe capacitou a responder a esse chamado. Por que outros não respondem? Porque tantos se perdem, porque tantos seguem caminhos tortuosos e não aceitam a palavra de Deus, porque não tiveram os olhos do coração iluminados para perceber a esperança que há em Cristo, a esperança do Evangelho, e nós precisamos agradecer, nos humilhar diante de Deus, saber que foi Ele quem operou graciosamente sobre nós. E o ponto 3, por final, ao corresponder a ela pela fé, apropria-se da graça de Deus. Romanos 5, versículos 1 e 2, Paulo nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo fala de uma glória aí de Deus que o próprio Deus capacitou, e nos capacitou a dar isso, a corresponder a ela pela fé. Nós nos apropriamos da graça de Deus. Paulo fala aqui de coisas muito importantes, né? De coisas maravilhosas. Ele diz que nós somos justificados mediante a fé por Cristo. Agora nós temos paz com Deus. Nós não tínhamos paz, nós estávamos separados, nós estávamos rebelados contra Deus. Desde que os nossos primeiros pais pecaram, que construísse uma barreira entre nós e Deus. Mas Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, por intermédio de quem? De Jesus. Obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e agora gloriamo-nos na esperança de Deus, né? Ou seja, em Cristo, através da fé, por essa ação maravilhosa de Deus em nossas vidas, nós nos apropriamos de todas essas coisas, porque Deus, em sua imensa misericórdia, nos deu o privilégio, o presente, o favor imerecido, de tal forma que nós chegamos até a sua presença. Então o próprio Deus nos conduziu a si mesmo, nos capacitando nessa caminhada a termos acesso ao Senhor. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos nossos comentários. Nós estamos apenas pelo Facebook, daqui a pouquinho vamos colocar o vídeo lá no YouTube, já que tivemos um probleminha na nossa transmissão, e nós vamos colocar o vídeo lá para você da nossa escola dominical. Mas você que está nos acompanhando aí no Facebook, se tiver alguma dúvida,
alguma questão, você deixa aí nos comentários que nós tentaremos lhe responder. O ponto 4. Qual é a situação das crianças e dos excepcionais diante da vocação eficaz? Se Deus determina esses chamados, que é uma livre graça dele, um favor dele em nossa vida, como é que nós podemos responder à questão das crianças e das pessoas excepcionais? Das pessoas que têm dificuldade de pensamento, das pessoas que não têm uma consciência perfeita. Como é que fica a situação dessas pessoas, né? O capítulo 10, no terceiro parágrafo, vai tratar dessas questões, né? O ponto 1 vai dizer: são regenerados e por Cristo salvos, por meio do Espírito Santo que opera quando, onde e como quer. Ou seja, essas pessoas estão dentro da soberania de Deus. Assim como Deus escolheu aqueles que lhe pertencem antes da fundação do mundo, sem que eles tivessem feito nada, operado qualquer obra, porque não havia condição que agradasse a Deus. A escolha que Deus fez independe dessas obras, não foi pelas obras, como Paulo diz, mas pela graça de Deus que nós somos alcançados. Assim se encontram também as crianças. Assim também se encontram as pessoas excepcionais, porque Deus é quem administra todas as coisas. Nós devemos confiar em Deus, nós devemos nos colocar diante de Deus, sabendo que a salvação, sabendo que o chamado não acontece por aquilo que nós somos, mas é determinado pela vontade soberana de Deus, né? Nós vamos ler alguns textos aqui. São regenerados e por Cristo salvos, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como Ele quer. Gênesis 17, 7. Vou pedir para a Edna estar lendo esse texto. Gênesis, capítulo 17, o versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Então percebam aí que Deus está especificando a aliança com Abraão aí, não é isso? Aliança com Abraão no capítulo 17 de Gênesis. E ele diz que essa aliança estará estendida a toda a posteridade, a toda a geração de Abraão. E é interessante que quando nós lemos a história de Abraão, Deus vai fazer uma promessa assim a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todos aqueles que o Senhor chamou, aqueles que respondem a Deus pela fé, são filhos de Abraão. Ocupam esse lugar. E aí nós estamos vendo a promessa de Deus para com a posteridade, para com a descendência de Abraão. Ou seja, Deus está estabelecendo, né? Aqueles que Deus aliança, aqueles que Deus chama, né? Deus também está fazendo uma promessa aí de ser o Deus da sua geração, da sua posteridade. Lucas capítulo 18, do versículo 15 ao 17, nós lemos: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos vendo-as repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequenos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Cristo nos traz aqui a realidade das crianças, né? Mostrando que nós, como seres humanos, nós precisamos ser como crianças. O que é que Cristo está dizendo aqui? A inocência, né? A alegria, né? A sinceridade, né? A inocência de fato entender e de receber as coisas como de fato elas são. Cristo está fazendo isso. Cristo, ele tem um amor especial aqui pelas crianças. Os discípulos não queriam que aquelas crianças chegassem até ele, mas Cristo os repreendeu, dizendo: não os impeçais, porque deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais são o reino de Deus. Ou seja, Cristo tem um amor especial por as crianças. Cristo não repeliu as crianças ocupavam na escala da sociedade, no seu contexto, uma visão de não ter importância, mas Cristo dá importância aqui, né?
E Cristo também está interessado na salvação das crianças, no chamado dessas crianças. Ele é quem administra todas essas coisas. Ele é quem ordena todas essas coisas, e nele nós devemos descansar, né? O texto que nós lemos em João 3,8 demonstra também que a vontade de Deus, o chamado, é como o vento, né, que nós não vemos. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Deus administra essas coisas. Nós devemos também entender isso relacionado à questão das crianças e também dos excepcionais. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, nos diz o seguinte: por isso, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa aqui, Pedro está falando aqui, aquela multidão de 3.000 que foram batizados, ele está falando dessa promessa, que agora alcança. Essa promessa que fora feita no passado e agora está se tornando evidente na vida daqueles que aceitaram a palavra de Deus. E ele está se referindo, fazendo a ligação à promessa de anteriormente, que agora está sendo cumprida. Aquilo não aconteceu de uma hora para outra, aquilo não foi um improviso, mas foi uma resposta ao cumprimento da promessa que fora feita pelo Senhor nos tempos antigos, nos tempos em que Deus fez a aliança com os nossos primeiros pais. E o capítulo 4, versículo 12, muito conhecido nosso, que dizem: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então é por Cristo. É Cristo o nosso mediador, aquele perfeito, aquele que fez o sacrifício perfeito, que nós seremos salvos, que nós seremos alcançados, sejam crianças, sejam excepcionais, sejam quem for, né? Serão alcançados em Cristo e por Cristo. Então nós devemos confiar nele. Deus, em Cristo, ele administra toda a história de forma perfeita. E a nossa confiança precisa estar depositada em Deus e em Cristo Jesus. E por fim, qual a situação dos não eleitos em relação à vocação eficaz? Qual é a situação dos não eleitos em relação à vocação eficaz? Esse é o capítulo 10, o parágrafo 4º da nossa confissão de fé. O ponto 1 vai dizer que jamais chegaram a Cristo ou chegarão a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Essa é a realidade expressa na palavra de Deus. Nós vamos comprovar aqui através de textos. Vou pedir que Edna abra lá em Mateus 22:14. Mateus 22:14. Primeiramente eu estarei lendo Mateus 13, de 18 a 30. Abra sua Bíblia conosco. Mateus 13, de 18 a 30, que nos diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o qual foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutificará e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram:
Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ou seja, querido, a palavra de Deus ela sempre vai ser semeada. A boa semente da palavra de Deus ela não tem defeito. Ela é perfeita, é uma semente perfeita. Não é uma semente danificada. A palavra de Deus, ao ser semeada, ela frutifica, ela prospera. Mas também nós precisamos entender que há diferentes terrenos. Em que muitos, como Cristo contou aqui a parábola do semeador, ele vai mostrar que as sementes caíram em diversos locais. Uma nasceu, mas as outras se extraviaram. Por quê? Sempre haverá aqueles que atendem à palavra de Deus, que entendem, que ouvem, que se são transformados por ela, mas sempre existirão aqueles que rejeitarão a palavra de Deus. Isso é bíblico. A Bíblia mostra aqui. E como Cristo também contando a parábola do joio, ele deixa expresso aqui que sempre haverá o trigo, mas também sempre haverá o joio. O joio será sempre atado aos feixes para ser queimado, porque não tem serventia. Mas o trigo será sempre aproveitado, é aquela semente especial que vem para sustentar, que vem para trazer o sustento. Então, mesmo numa roça onde o agricultor semeou ali a boa semente, que nasceu o feijão, o milho, aquilo que ele queria cultivar e produziu, sempre existirá a erva daninha. Sempre existirá aquela erva que não serve, que não tem serventia. Assim também é no reino de Deus. Assim sempre haverá salvação, haverá condenação. E eu me pergunto sempre, se não houvesse condenação, se não houvesse salvos e perdidos, o inferno não teria utilidade. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, ele ordenará aos seus anjos que sairão aos 4 cantos da terra, ajuntando todos, E a Bíblia diz que uns ficarão à sua direita, aqueles que são seus, aqueles que serão salvos, mas outros serão colocados à sua esquerda. Uns irão para o reino eterno e outros, infelizmente, serão condenados eternamente ao sofrimento do inferno. Essa é a realidade da Bíblia. A Bíblia não foge a essa regra. Se nós lermos atentamente, seriamente a palavra de Deus, nós vamos chegar a essa conclusão. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, Então, essa é a realidade. Isso é aquilo que a palavra de Deus coloca. Isso não é invenção da nossa cabeça, mas aquilo que o próprio Deus coloca diante de nós na sua palavra. Agora, 1 João, capítulo 2, versículo 19. João está falando aqui da realidade da apostasia, de muitos que até pertenciam, foram ao grupo dos apóstolos, frequentaram os locais de reuniões, que comungaram aparentemente da fé exposta, mas largaram. E João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: e eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então Pedro está deixando claro aqui a realidade da apostasia, daqueles que até tiveram um contato com a fé, até tiveram um contato um dia com a palavra de Deus, com a fé, com os dons, mas que largaram. Pedro mostra aqui, João mostra aqui que isso ficou manifesto, para demonstrar que eles não pertenciam à fé, que eles não pertenciam a Deus. Certamente, nós não podemos julgar, nós não temos o poder de julgar as pessoas. Até o último fôlego de vida haverá esperança para uma volta, para que as pessoas voltem. Se forem de Deus, irão voltar. Mas aí fica expresso na palavra de Deus. Jesus, certa feita, falando com seus discípulos, disse que pelos frutos nós conhecemos a árvore. A árvore ela não produz, nós não vamos esperar
uma mangueira produzir graviola. Não, cada um vai produzir em conformidade àquilo que ela foi expressa. Então, as nossas obras, aquilo que nós fazemos, demonstrarão de fato quem nós somos. Os reveses que nós passamos na vida, muitas vezes Deus permite acontecer para que fique evidente se realmente nós estamos firmados em Cristo ou não. Se nós não estivermos firmados em Cristo, nas primeiras dificuldades, nas primeiras provas, nós vamos desistir. Nós vamos dar no pé. Mas se nós formos de Deus, essas crises pelas quais nós passamos nos alicerçarão cada vez mais na palavra de Deus, no compromisso que nós temos com Ele. E isso fica evidente para a nossa caminhada, né? Talvez eu possa ter sido muito claro aí no ensino desta manhã, não tem nenhuma pergunta aqui, né? Mas os irmãos podem ficar muito à vontade aí para deixarem essas perguntas, né? E para nós, Robson citando aí o Salmo 1, versículo 3, que nos diz, vamos ler lá, Robson. O missionário Robson Leonardo nos acompanhando. Exatamente isso, Robson. Ele diz, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Exatamente isso, né? Esses são os frutos produzidos na vida daqueles que são e pertencem a Deus, né? Se no momento da angústia vem a revolta, vem a retaliação, vem a dor que suplanta todas as coisas, e nós logo desistimos do caminho, isso fica evidente que a nossa fé era uma fé superficial, semelhante à semente lá que caiu entre os espinhos, ou então ao terreno rochoso, que não teve raiz, teve até alegria a princípio, demonstrou satisfação, mas quando vieram as primeiras dificuldades, a fascinação do mundo, essas pessoas se escandalizaram e saíram fora. Isso tornou evidente, né, que essas pessoas não eram de fato, não tinham ouvido eficazmente o chamado de Deus. Queridos, que Deus nos conserve sempre, né, nos caminhos do Senhor, independentemente das circunstâncias, das adversidades. Nós saibamos que Deus é Deus, que Ele continua conosco, e não são as dificuldades, as provas que nós passamos que devem nos afastar de Deus. Deus muitas vezes permite para alicerçar a nossa fé, para nos dar mais convicção na nossa caminhada e para o nosso bem.